Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos carinhosamente abraçando a sua amizade, abraçando a sua sintonia para com isso que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. E nós chegamos aí para um novo dia de trabalho, um dia que espera muito de cada um de nós, com toda certeza, e chegamos com aquele tempinho meio lá, meio cá, meio lusco-fusco, não é? O sol ainda não se fez presente de uma forma marcante no início de mais esse dia e, de novo, aliás, como tem acontecido já rotineiramente nos últimos dias, há previsões de pancadas de chuva para o período da tarde. Isso aconteceu ontem e as previsões de hoje também sinalizam nesse sentido. Então, que a gente se precavenha aí para que a chuva, que é tão bem-vinda, não atrapalhe o nosso cotidiano e a gente possa desenvolver as nossas atividades da melhor maneira possível. Lembrando que estamos ao vivo, aqui pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas e ainda esta edição com horários alternativos. Além de você nos acompanhar agora, poderá rever esta edição às 15 horas e também às 23 horas e 30 minutos. E todo o áudio do programa também sendo reproduzido a partir das 3 da tarde pela MAC Rádio. Você, através das plataformas sociais, além de nos assistir pelo seu celular, pelo seu notebook, ainda pode interagir conosco e isso também pode acontecer através do 3721-6955, que já está inteiramente ao seu dispor. Na saudação de mais um dia, nós vamos conhecer agora as manchetes dos jornais locais que estão já circulando. O primeiro deles, o Jornal da Cidade, na sua capa, tem lá como destaque: para evitar suspensão, vereador sugere kit para inscritos no CAD único, o que eu acho uma medida extremamente inteligente, né? Inteligente, uma vez que se isso acontecesse, estaria a administração privilegiando a quem realmente precisa, não é, desse kit escolar. Não que as outras pessoas não precisem, mas existem aquelas que realmente necessitam mais desse benefício. E outros assuntos ali do Jornal da Cidade, o Jornal da Mantiqueira com isso, ok? O Jornal da Mantiqueira com uma capa diferente e também com manchete diferente. Patrimônio ferroviário segue descaracterizado na rua Beira Linha, que é bem aqui aos fundos da sede da TV Poços, né? Ali passa a rua Beira Linha e o destaque de capa do Jornal da Mantiqueira nesse sentido. Temos ali algumas ocorrências de trânsito, falando também do primeiro bebê que nasceu esse ano em Poços de Caldas, e é desta forma que temos aí os jornais diários estampando as suas manchetes, as suas capas no dia de hoje. Com muita alegria para o programa, e aí as imagens, né, do tempo que eu falei, as imagens da Avenida João Pinheiro, aqui em frente à sede da TV Poços, um sol muito tímido, né, muito tímido, trânsito tranquilo na João Pinheiro, e lá do alto da Serra de São Domingos, a gente conseguindo visualizar o belo cenário mostrado pela nossa câmera fixada lá aos 1.686 metros de altitude. Por enquanto, ainda a gente conseguindo visualizar. Ontem não tínhamos essa imagem da Serra de São Domingos devido à forte neblina. Hoje a gente já consegue perceber aí esse contorno privilegiado que nós compartilhamos com vocês sempre que possível, toda semana. Para o programa de hoje, com muito prazer, eu quero receber o professor Fabiano Teixeira, que vem da PUC para grandes notícias, e a gente entende que trazermos boas notícias já no começo do ano quase que faz a energia ficar mais favorável. E saúdo agora o Fabiano, desejando a ele um bom dia, bom período de férias, né, Fabiano? Um bom ano novo. A gente já deseja tudo de uma vez só e agradecendo a vinda do amigo aqui ao programa mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a TV Poços sempre nos abre aqui para falar a respeito das coisas inerentes da vida acadêmica, do mercado corporativo, que a gente sempre está inserido nela. E antes de mais nada, desejar um feliz ano novo para todos que estão em casa, para você, para todos da TV Poços,
seja um ano repleto de realizações, saúde e paz, né? Amém. Que o resto Amém. a gente corre atrás, né? Claro, o importante é não nos faltar essa disposição. Fabiano, hoje, para o programa de hoje, você já veio em outra oportunidade com outro enfoque e a sua vinda aqui hoje é bastante, eu vou usar um termo que está até em desuso aqui, é bastante alvissareira a sua vinda aqui, porque você vai nos falar sobre o primeiro programa de indução de negócios do PUC-TEC. Edital já liberado desde meados do mês passado, não é? E, na verdade, é um processo seletivo de startups para participação nesse programa de indução. Eu até sugeriria, Fabiano, que a gente fosse fatiando essas informações todas, não é, para que o nosso telespectador tenha um entendimento bastante didático do que está prestes a acontecer, não é, que a PUC vem avalizando, vem chancelando isso aí. Primeiramente, o que nós podemos entender, o que o telespectador pode entender como startup? A startup é uma empresa iniciante que, na sua grande maioria, é formada por uma base tecnológica. São empresas que utilizam da tecnologia para resolver problemas que muitas vezes nós chamamos de dores do mercado, de uma forma inovadora, disruptiva. O que isso significa? É muito importante a gente observar que as pessoas estão mudando e a forma com a qual elas consomem os serviços, consomem produtos também está sendo modificado. E essas empresas, as startups, elas vêm com uma proposta normalmente diferente para resolver problemas que nós já temos e que ainda não encontramos uma solução que seja realmente plausível para as características que nós temos hoje. A gente observa que as novas gerações são gerações muito diferentes e nós precisamos sim atendê-las, porque essa geração, são essas pessoas que vão estar consumindo produtos, consumindo serviços, movimentando a economia, gerando emprego, gerando renda. E a gente observa um movimento muito interessante nesse sentido. As pessoas mais novas, a gente pega aí o pessoal nascido aí de 2000 para frente, que é uma geração muito interessante, que hoje está aí com 19, 18 anos. Maioridade agora. Exatamente, que ou está iniciando no mercado consumidor, já está nele. Muita gente às vezes já está trabalhando já há um tempo e já é consumidor, já consome. E essas pessoas têm já apresentado uma mudança de comportamento. Elas começam a valorizar menos a posse e mais o uso. A nossa geração, assim, que somos aí de meia idade, o pessoal mais velho que a gente, foi uma geração que sempre valorizou muito a posse. A gente cresceu sendo ensinado sobre a necessidade de trabalhar, de estudar, para ter um carro, para ter uma casa. Hoje, essa geração já começa a observar diferente isso. É uma geração que já vê mais importância em se poder usar um carro, em se poder usar uma casa, do que ter um carro e ter uma casa. Isso principalmente nos grandes centros, onde nós temos características diferentes daqui do interior, né? A gente observa, por exemplo, o grande sucesso que virou o Uber. Se você mora, por exemplo, numa cidade igual São Paulo, a hora que você faz a conta de quanto você gasta para ter um carro, para comprar o carro, a desvalorização do carro, a manutenção do carro, os impostos, combustível, para você ir em qualquer lugar da cidade, o estacionamento é caro. A pessoa passa a fazer o quê? Ao invés de ter um carro, eu vou usar um carro. Qual? O Uber, que é uma forma compartilhada de transporte. A gente observa também na própria questão imobiliária. Algumas plataformas de aluguel de imóveis, como Airbnb, que hoje faz um sucesso muito grande. Por quê? Muitas pessoas já estão questionando a viabilidade de se ter um imóvel. Você imagina, mais uma vez, pensando no exemplo de uma grande cidade, uma pessoa que mora na Zona Sul hoje da cidade e trabalha na Zona Sul. Se ela arruma um emprego melhor e tem que trabalhar na Zona Norte, às vezes o deslocamento dela de casa para o trabalho é de 3 horas, no horário de pico, 2 horas. Aí ela passa a pensar que é mais interessante fazer o quê? Arrumei um outro emprego, vou morar perto do emprego. E necessariamente não precisa adquirir um imóvel perto desse novo emprego. Exatamente, ela ganha flexibilidade nisso. E aí as empresas que têm a capacidade de gerir isso, essa demanda, essa necessidade de uma forma rápida, começam a ter um destaque muito grande no mercado. E as startups vêm justamente nesse sentido. É fazer o quê? Olha, existe um problema hoje, existe uma dor no mercado, as pessoas precisam de uma solução para isso. A startup vem apresentando essa solução tecnológica
para resolver esse problema. Sempre com foco tecnológico. Na grande maioria dos casos, eu diria que mais de 90%. E mais interessante na questão do negócio é que essas empresas possuem uma capacidade de escala muito grande. O que é essa capacidade de escala? A empresa consegue crescer de forma muito rápida. Justamente aqui esse crescimento rápido. Por ter um modelo de negócio que viabiliza esse crescimento. A gente pegar mais uma vez o exemplo do Uber. O Uber hoje é a maior empresa de táxi do mundo que não tem táxi. Então olha só. É muito maluco isso. É muito interessante isso. Por quê? Você imagina, vamos pegar o exemplo de um supermercado. Um supermercado, uma rede de supermercado, para ela crescer, ela precisa fazer o quê? Criar novas lojas, concorda? Aí você, para criar uma nova loja, não é algo fácil. Você precisa ir lá, comprar o terreno, construir, colocar a sua infraestrutura, colocar os funcionários, treinar os funcionários. Impostos, exatamente, IPTU e por aí vai. Tudo isso para começar a funcionar. Quando você tem algo que é baseado em uma plataforma, que é o caso do Uber, onde o negócio, a porta do negócio é um aplicativo de celular, né? Na verdade, a empresa fala o seguinte, olha, agora nós vamos colocar o Uber na cidade de Poços de Caldas. O que ela faz? Disponibiliza no aplicativo a cidade de Poços de Caldas, as pessoas que vão trabalhar fornecendo o seu serviço para a população se incluem na plataforma e as pessoas que vão consumir esse serviço fazem o quê? Passam a procurar por ali. Então você tem uma capacidade de expansão muito grande e isso torna as startups algo muito interessante para os investidores. Por quê? É uma aposta que ele faz que, se der certo, vai dar muito certo. Então o crescimento é muito rápido. Então isso vem gerando uma forma de trabalho muito diferenciada, voltada para o empreendedorismo, para as pessoas que estão querendo realmente ter algo diferente, ter um próprio negócio, trabalhar de uma forma diferente, uma organização diferente. Então realmente é um momento em que isso ganhou uma força muito grande. E sempre tem um investidor por trás? Sempre tem. Existem as fases, né, os ciclos de investimento, mas normalmente os empreendedores começam ali com as próprias pernas, né? E logo depois, para dar um primeiro passo, eles já dependem de investimento, que esse primeiro momento é o chamado de investidor anjo. E esse investidor anjo só aparece se o empreendedor for convincente no sentido de trazê-lo para o negócio. Caso contrário, ninguém está jogando dinheiro pela janela, né, Fabiano? Com certeza. Quem é investidor, ele já aprendeu os caminhos para ganhar dinheiro. E normalmente ele tem já um faro apurado, um feeling, para poder observar, conversar com o empreendedor e saber se ele tem um risco maior ou menor. O risco, obviamente, sempre existe, ele faz parte desse jogo, né? E aí o que é interessante é que nesse mercado existe o que é chamado de pitch, que é a capacidade do empreendedor, muitas vezes, passar a ideia dele e convencer um grupo de pessoas no momento inicial em apenas 3 minutos. É interessante que essa nossa vinda aqui hoje está a mais ou menos 1 ano de distância de uma vinda anterior, em que nós viemos aqui falar do Startup Weekend, que inclusive a gente agradece aí o seu apoio. Exatamente. O Startup Weekend faz parte aí de um planejamento que a universidade tem para essa parte do empreendedorismo, para a parte de startups. Há 1 ano atrás, nós estávamos aqui falando de quê? De um evento onde as startups... no final de semana e tal. Isso, foi sexta, sábado e domingo. Foi um evento muito bom e que a ideia era que as startups tivessem a capacidade de apresentar as suas ideias, desenvolvê-las durante um período aí de pouco mais de 50 horas e no final ter um acompanhamento, uma avaliação de pessoas que têm experiência no mercado. Hoje, 1 ano depois, a gente volta aqui já em uma fase avançada. Nós estamos hoje falando da cereja do bolo? Já estamos falando já da cereja do bolo, é um bom termo. Em que hoje nós vamos falar de aceleração de negócio. A universidade apresenta agora o PUCTEC, que é um programa de indução de negócios, onde durante um período de 6 meses serão investidos 3.160.000. Quero falar mais demoradamente sobre isso. Sim. Tá? Pode... Segura na vírgula aí, que a gente volta daqui um pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Claro, você permanece com a gente em mais essa edição do Jornal do Sul de Minas. Voltamos já já.
Muito bem, estamos nós de volta com o professor Fabiano Teixeira, que está sendo portador aí de boas novas, uma bela iniciativa da PUC. Aliás, é PUC Minas Gerais, ou esse evento PUC Poços de Caldas. É um evento institucional, é da PUC Minas como um todo, então isso vale para todo o estado. E eu acabei te interrompendo por conta do nosso intervalo e você falava do aporte financeiro que o evento vai poder contar, né, desse acelerador, que é um aporte financeiro bastante significativo, né, o Fabiano? Sim, ainda mais pensando no momento de crise que nós ainda estamos Vacas passando magérrimas, né? Exatamente. É uma aposta muito grande que a universidade faz, considerando que esse cenário é um cenário muito importante. É importante para a economia, é importante para os nossos estudantes, é importante para a universidade como um todo. Então, realmente, é uma iniciativa que vem de encontro com a realidade que nós temos, que é a realidade de precisar induzir novos negócios. Fabiano, eu tenho aqui a participação que estamos saudando aí do nosso amigo jornalista William de Oliveira, nos assistindo e participando, desejando um bom dia a você também. E ele faz a seguinte indagação: hoje os governos passam por problemas financeiros. Como que a informatização pode auxiliar os governos, principalmente os recém-impossados, né, que ainda estão pegando o jeito da coisa? Em primeiro lugar, bom dia, um grande abraço para o William Oliveira, nosso amigo aí de outras jornadas também. Realmente é uma pergunta muito interessante e um questionamento muito inteligente do William, porque a gente observa que o setor público em geral, quando a gente fala setor público, pode pensar em todas as esferas, ele ainda não alcançou a eficiência em termos de tecnologia que as empresas alcançaram. Isso, obviamente, por ser um setor diferente, outras coisas, realmente tem outra lógica, outra forma de funcionar e que precisa realmente ser readequado para isso, mas a informatização, ela vem principalmente para conseguir trazer eficiência e segurança nos processos. Você observa hoje que o Brasil tem um avanço muito grande nisso. O nosso sistema bancário é um sistema invejável aí no mundo inteiro. Nós temos um sistema realmente muito eficiente. E essa eficiência precisa ser levada para as instituições públicas no sentido de fazer o quê? Definir muito bem como os processos internos administrativos precisam ser feitos, como que a população pode interagir com os serviços públicos de uma maneira automatizada. Hoje a gente observa que a gente vive a era dos bots, dos chatbots, que são atendentes virtuais. Isso facilita demais, por exemplo, se você está na fila para falar com algum órgão público, olha, eu preciso fazer a solicitação de um serviço. Não necessariamente você precisa deixar a pessoa ali, às vezes, esperando o telefone 5, 10 minutos para poder dar o tempo de atender. 5, 10 minutos você está sendo otimista, né, Fabiano? Você pode fazer o quê? Muita coisa hoje é resolvida de forma automática. A gente olha alguns bancos aí que recentemente inauguraram os serviços de chat inteligente deles, você resolve várias coisas automaticamente por meio de um robô que está atendendo do outro lado e que tecnologicamente hoje é algo impecável, comum, né? E que funciona Não, direitinho. E um trabalho impecável. Exatamente. Não é? E a gente observa que o Estado tem sim algumas áreas onde a tecnologia foi muito bem empregada. E eu destaco aqui que a principal delas é a arrecadação. Nós temos um sistema de arrecadação de impostos hoje que utiliza da mais alta tecnologia. Pois é, mas aí a gente acaba se esbarrando com essa coisa. Para o governo arrecadar, quando é para ele, para o bolso dele, investe-se muito. Quando é em benefício do povo, ainda é a lenha. Não é? As coisas acontecem no feixe de lenha. Porque me parece, Fabiano, que os governos como um todo têm um certo pé atrás com a tecnologia. Não, nós precisamos tomar cuidado. Ele quer ter um negócio ali no livro caixa ainda, sabe? A impressão que fica é essa, é a mão. É uma coisa meio retrógrada nesse sentido, né? A gente que trabalha aí com computação já há vários anos, né? Eu trabalho com computação já há 23 anos. Comecei com 16 anos, a gente já passou aí já
por várias implantações de sistema, a gente observa o quê? Toda mudança, Pedro, você encontra uma resistência muito grande. Se você vai implantar um sistema novo em uma empresa, você pode ter certeza que você vai encontrar uma resistência muito grande. Por parte dos funcionários mesmo, Sim. porque é comum do ser humano que a gente queira continuar as coisas, às vezes da forma com a qual elas estão. E quando você vai para o setor público, essa resistência existe também. Então, muitas vezes é necessário ter um trabalho para conseguir saltar essa resistência, para conseguirmos colocar isso para funcionar. E aí a gente volta naquilo que normalmente as pessoas que têm poder de decisão estão mais preocupadas, né? Então, quando você observa, por exemplo, o sistema que nós temos hoje para fazer fiscalização, para fazer o monitoramento das transações, isso de empresa, de pessoa física, a tecnologia foi muito bem implantada. Por quê? É um setor estratégico, o Estado precisa arrecadar e ele precisa monitorar. Como que você vai, por exemplo, fiscalizar essa quantidade gigante que nós temos num país gigante como é o país, manualmente? Você acha que tem condição você mandar um fiscal para cada empresa para ele ficar fazendo o quê? Conferindo nota por nota, item por item, contando estoque? Hoje isso é tudo cruzado via sistema digital. Se eu sou uma empresa e vendo um produto para você, eu informo para o governo que eu estou vendendo para o CNPJ do Pedro, eu estou vendendo 5 peças dessa de cristal. Então o governo sabe, opa, entrou no estoque do Pedro 5 peças de cristal. Ele tem que recolher X em Exato. À medida que o Pedro vai vendendo as peças de cristal para os clientes dele, o Pedro vai me informando. Tem que informar também. Se de repente o Pedro pega e informa que vendeu 10 peças dessa de cristal, eu já cruzo e falo assim, mas peraí, mas se o Pedro comprou 5, como que ele vendeu 10? Ele comprou sem nota. Pronto. Pronto, já vou lá e faço o quê? Eu consigo chegar com um pendrive com tudo certinho. E isso deve ser sim também motivo de orgulho para nós, que nós temos condições de montar esse sistema e a gente tem pessoas trabalhando no setor público extremamente competentes para esse trabalho e o que nós precisamos fazer agora é levar toda essa eficiência, toda essa tecnologia, toda essa competência para outros setores também, para onde se gasta o dinheiro também, que a gente conseguiu resolver a parte para receber o dinheiro. Agora nós precisamos resolver a parte para gerenciar, administrar e gastar esse dinheiro. Repassar de maneira exatamente justa para todo mundo. O Fabiano, é a primeira edição, né, do programa de indução de negócios do PUC-TEC. Que expectativa que vocês que eu digo, a PUC como um todo, e quantas vagas vão ser disponibilizadas? As expectativas são muito boas, porque a PUC Minas ela tem aí uma tradição de fazer tudo com muita calma, muita serenidade, porém com muita qualidade e de forma muito sustentável. Nesse primeiro ciclo, que é um ciclo de 6 meses, o primeiro de outros que virão, nós abriremos vaga para 40 startups que serão selecionadas. E durante os 6 meses vão acontecendo alguns momentos em que essas startups são selecionadas para receberem mais recursos da universidade. Não quer dizer que aquelas startups que não são selecionadas deixam o programa. O que acontece é que elas deixam de receber os novos incentivos das etapas posteriores. Na primeira etapa, são 40 startups, depois 20 startups continuam para receber mais recursos, depois 12, depois 4. Essas 4 finalistas é a que chegam até o final do programa. Isso deve acontecer quando? Começa em abril, as inscrições já estão abertas desde meados do mês passado. Exato. E vão até fevereiro. Até fevereiro. E as startups que serão selecionadas começam a trabalhar em abril e vão até final de outubro, começo de novembro. Nessa inscrição, obviamente, pelo site, né, com todas as informações do edital, o que o empreendedor vai ter que apresentar para a PUC que o habilite a se inscrever? A inscrição, assim como nas outras coisas que envolvem as startups, é um processo muito objetivo, muito simplificado, onde ele tem um formulário, onde ele informa os dados da empresa dele, ele faz um resumo do que é o negócio dele, ele produz um vídeo também, manda o link para tem que ter um videozinho. Isso.
E isso é analisado por uma equipe que a universidade constituiu para fazer a avaliação desses projetos. E a partir do momento que esses projetos são selecionados, eles já têm o início em abril. Existe uma divisão de localidades para serem agraciadas ou entra tudo no mesmo cômpito aí? Entra tudo num pacote só, que é a PUC Minas aqui no âmbito de Minas Gerais, né? E o que é interessante é que a gente tem uma parte desse programa de aceleração que deve ser realizado em Belo Horizonte e uma parte que pode ser realizado aqui em Poços de Caldas. É um negócio bem interessante, porque a empresa, a gente pode observar ela, a startup, como duas coisas que são muito importantes e que precisam estar aí em contato. A primeira é a parte tecnológica, onde será desenvolvido o produto, será desenvolvida a tecnologia, que vai ser comercializado. E a outra parte é a parte da comercialização propriamente dita e da gestão e comunicação da startup. E aí o que foi um cenário interessante para isso? Os mercados, para você chegar nesses mercados maiores, o que é fundamental é você conseguir construir uma rede de contatos que te leve até eles. E, obviamente, quando você está nas grandes cidades, onde tem um ecossistema já com outras empresas funcionando, isso é muito mais fácil. E o desenvolvimento tecnológico, ele pode ser feito, na verdade, em qualquer lugar, que o que você precisa para escoar a sua produção é a internet. Então, nesse formato, como é que nós estamos fazendo? Foi feito um investimento aqui em Poços de Caldas e foi criado um espaço muito interessante para abrigar a parte tecnológica das startups. Então, as startups de Poços de Caldas que forem selecionadas vão poder abrigar a equipe de desenvolvimento, a equipe de cientistas, de pessoas que vão trabalhar com a tecnologia aqui em Poços. No entanto, ao menos uma pessoa com poder de decisão ficará em Belo Horizonte durante os 6 meses. Porque a gente fez um contrato com um dos maiores escritórios aí compartilhados que nós temos hoje no mundo e nós inseriremos esses gestores, essas pessoas, nesse escritório compartilhado. Por quê? Isso abre contato com ele, com outros escritórios em todas as partes, aí, em todos os cantos do mundo. Então isso é importante para que a gente realmente consiga fazer com que essa startup encontre o ambiente ideal para que ela possa crescer, para que ela possa encontrar quem são os seus clientes, quem são os grandes players aí do mercado no qual ela está se inserindo e que realmente seja aí um ambiente favorável para que ela cresça e vire realmente uma empresa de sucesso. É realmente muito chamativo, né? Muito interessante. E eu acabei falando de maneira genérica aqui sobre as inscrições. Elas foram abertas meados de dezembro agora e eu falei fevereiro, mas não especifiquei quando direitinho. Até quando isso? Elas abriram no último dia 17 de dezembro e elas vão até dia 25 de fevereiro. E elas podem ser feitas pelo site, que é o www.puctec.com.br. Mais uma vez, o processo de inscrição é um processo bem simples. Obviamente, depois, durante o processo, as pessoas passarão por uma etapa de entrevista, que pode, inclusive, ser feita por videoconferência. E durante esse tempo aí até o dia 25 de fevereiro, não acontece nenhuma dessas etapas de entrevista, apenas as inscrições mesmo. As entrevistas acontecerão para aqueles pré-selecionados já no mês de março. Ok. Mas, então, até dia 25 de fevereiro, acesse o site que o Fabiano repete para a gente. No www.puctec.com.br. Super fácil. Você continue conosco, temos mais um intervalinho e voltamos já. Muito bem, de volta aqui para o último bloco da edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos com o professor Fabiano Teixeira, da PUC, que nos fala e nos detalha o primeiro programa de indução de negócios do PUCTEC. É um programa que, num primeiro momento, será seletivo aí para startups interessadas. E a gente comentava aqui fora do ar, eu perguntei para o Fabiano o seguinte, o amigo que nos assiste agora, e que tem lá a sua pequena empresa estabelecida e tal,
o que caracteriza ele ser uma startup e poder se inscrever ou não? Durante o processo de avaliação das inscrições, serão avaliados, entre outras questões também, perfil do empreendedor, próprio processo de inscrição dele, como foi feito, se ele tem realmente essa habilidade para poder vender a ideia dele, vender o produto dele. É avaliar a questão tecnológica para ver se é algo que realmente tem um fundamento que possa fazer com que essa empresa, esse negócio, seja realmente de sucesso, se é uma tecnologia interessante, e também o plano de negócio dele, como que funciona o negócio em questões administrativas, como que ele pretende crescer esse negócio, para saber se realmente a startup ou esse negócio é uma startup Exatamente. que tem capacidade de ganhar escala. Então é importante a gente sempre observar isso. Às vezes eu tenho uma ideia muito boa, só que essa ideia é uma ideia que consegue atender um público pequeno, muito restrito, que está aqui próximo a mim, que para eu poder colocar isso em uma escala, sei lá, estadual, nacional, até mundial, isso fica quase que impossível. E as startups, o interessante delas é que a gente realmente tem essa capacidade de escalar, de crescer muito rápido. E aí nisso é interessante observar se ela está em consonância aí com o mercado. Se a tendência que o mercado está nos levando, se ela está alinhada com isso. Isso dentro da universidade é muito interessante, que nós estamos sempre com um público ali muito jovem e com um público muito antenado com as coisas que estão acontecendo ao entorno dele. A própria universidade, com o passar dos anos, foi sendo obrigada a ir se adaptando às novas coisas que o mercado e que as pessoas estão precisando. A gente olha, por exemplo, o próprio processo de vestibular. Até alguns anos atrás, o processo de vestibular era que jeito? Era uma data marcada e que o aluno tinha que ir naquele dia para poder fazer a prova. Sim. Se ele tivesse qualquer problema, se tivesse conflito de agendas, às vezes até com outros vestibulares, ele tinha que escolher ou um ou outro. A própria universidade, observando esse cenário, teve que se movimentar. A gente tem hoje o que é chamado de processo seletivo simplificado, que inclusive está em aberto, onde o aluno, além do vestibular que já passou, ele pode concorrer a uma vaga na universidade pela nota do Enem, ou então, se ele não fez o Enem, ele consegue fazer de que forma? Por meio do agendamento de uma redação. E ele faz todo o processo de inscrição pelo site, a universidade entra em contato e agenda a data dele para visita. Por que isso é feito? Porque a vida das pessoas, ela está diferente. Está um corre-corre em que a pessoa precisa ter, hoje, recursos que se adequem à realidade dela. Então, quando a gente observa essa questão das startups, é importante que o produto que está sendo desenvolvido, ele tem esse olhar. Esse olhar para quê? Para o que está lá na frente. É uma visão lá no horizonte, onde nós precisamos passar. Quando nós falamos desse termo, que para muitos ainda é novo, né, a startup, nós estamos falando de empresas estabelecidas e não informais, é isso? Isso até é interessante a sua colocação. Entre outros critérios, o que nós vamos observar é o quê? Já é preciso ter uma empresa constituída, com legalmente CNPJ, constituída. Legalmente constituída e, preferencialmente, que já tenha um produto mínimo viável, ou seja, um protótipo daquela ideia que a empresa está apresentando e, preferencialmente, que já exista um processo de comercialização, porque realmente é um processo de aceleração. Nós queremos pegar aqueles negócios que estão ali engatinhando, mas que já estão engatinhando, não estão parados, e fazer o quê? Colocar ali uma mola propulsora nele para colocar ele para frente. E coloca-se isso. E coloca. Eu Isso acho é interessante. Sensacional. Sensacional isso. O Fabiano, o Edson Herrera, desejando um bom dia a gente, bom dia especial a você. Parabéns ao Fabiano pelo excelente trabalho que realiza. Tá aí o Edson te saudando aí. Um bom dia para o Edson Herrera. O Edson Herrera é um amigo aí de longa data, desde a época que eu trabalhava na Casa Carneiro. E ele, com a empresa dele, nos atendia lá com a empresa de informática. E o Edson é uma pessoa muito importante nessa parte de empreendedorismo da cidade, porque o Edson, ele é um empreendedor nato e ele sempre está presente em todas as iniciativas de empreendedorismo da cidade. E isso é muito importante. É uma pessoa presente, é uma pessoa
que tem uma experiência muito grande, que ajuda os demais, e todo mundo que conhece o Edson sabe o tanto que ele é uma pessoa de fino trato, é uma pessoa agradável para conviver com ele. Sem dúvida. Então, um grande abraço Um abraço também ao Edson. Fabiano, como é que Poços de Caldas já está em relação a startups, pelo que você tem conhecimento? Muito interessante que aqui em Poços de Caldas existe uma veia empreendedora muito forte. É mesmo? Muito forte. A gente observa várias iniciativas que estão acontecendo na cidade e são iniciativas muito interessantes de instituições de ensino, de instituições particulares, públicas, de empresas privadas. E essas iniciativas agora ganharam um aliado muito forte, que é o nosso poder público, que vem trabalhando, a Prefeitura de Poços de Caldas vem dando um apoio muito grande para as iniciativas de empreendedorismo. Isso é muito importante porque a gente não pode também ficar dependendo e querendo que o poder público resolva tudo. Eu acho que realmente a gente tem que ter essa iniciativa por meio dos órgãos que não são governamentais e apoiados pela gestão pública. Que isso realmente a gente monta um motor onde as engrenagens, uma vai dando movimento para as outras. É assim a vida. E assim é a vida. Então a gente está vivendo um momento muito importante nessa questão do empreendedorismo, porque essa interligação está acontecendo entre as instituições de ensino, entre as empresas, entre o poder público. Então a gente vive realmente um momento em que eu acredito que dentro de alguns anos nós teremos o resultado prático disso. No intervalo nós estávamos conversando aqui, sobre uma startup aqui de Poços, que eu acho que não tem um problema falar o nome, né? Não. Que é a Leiturinha. A gente falava de números aqui espantosos, né? Exato. Espantosos. E a Leiturinha hoje, a gente que é poços-caldense, que gosta, que ama essa cidade, a Leiturinha hoje virou uma referência para Poços de Caldas. Onde a gente vai... Discretamente, né? Exatamente. Discretamente. Eu faço questão de falar assim, você conhece a Leiturinha? Eu conheço, assim, meu filho, é de Poços de Caldas. Assim, eu vejo o dono da Leiturinha, de vez em quando, passeando com o cachorro perto da universidade. E o que é interessante? É uma startup que começou aqui, que começou há pouco mais de 4 anos, uma ideia brilhante, com pessoas ali que realmente estão no comando da empresa, são pessoas que têm aí um perfil diferenciado e que vem fazendo o quê? Vem fazendo a diferença. Quer dizer, uma empresa que hoje deve estar empregando aí quase 300 pessoas. É muita gente. É muita gente. E que você vê, como você usou uma palavra muito interessante, muito discreta. É uma empresa que ocupa ali os imóveis que ela trabalha, mas que realmente trabalha, gera renda, gera emprego. Um negócio interessante, que também é o perfil da startup, é que você tenha um ambiente de trabalho interessante. Eu tenho muitos alunos que trabalham na Leiturinha e o que é muito interessante é a gente observar o brilho nos olhos que essas pessoas têm quando eles falam que trabalham lá, a satisfação que eles têm de trabalhar lá. Então você vê que realmente é um trabalho muito competente que foi feito, que ele juntou a ideia, juntou a execução, conseguiu fazer a parte de comunicação, a parte de gestão, a parte tecnológica e a parte de gestão das pessoas. Então, é um monte de pontos que você tem que juntar para que no final você tenha algo de sucesso, que é o que virou Leiturinha. Nós estávamos falando aqui, se nós tivéssemos mais 10 Leiturinhas na cidade, cada uma gerando 300 empregos, isso era ótimo. Então, é melhor do que a gente ficar pensando que a gente precisa trazer só mega empresas, que hoje é um cenário diferente. É muito difícil você trazer essas empresas desse tamanho. Sendo que nós temos aí a possibilidade de fomentar esse tipo de negócio que é bom para todo mundo. Sensacional. E acredite você, nós estamos mencionando aleatoriamente esse exemplo da Leiturinha que o Fabiano menciona. Até gostaria de trazer o pessoal gestor da Leiturinha, vou tentar manter um contato, porque eu acho que é fundamental a gente trazê-los, porque uma entrevista nesse sentido, Fabiano, ela se torna fomentadora para outras pessoas, né? Se torna uma fonte de ânimo, de esperança para as pessoas que também querem investir, né? É a minha maneira de avaliar. Sem sombra de dúvidas, o case aí da Leiturinha é um case inspirador. Concordo plenamente. O Fabiano Adriano Barbosa diz o seguinte: a fórmula do sucesso depende somente da técnica ou é necessária uma dose de sorte no mundo dos negócios? Tem aquilo que é dito, né? Que o que nós chamamos de sorte é o encontro da oportunidade com o preparo, né?
Com a competência. Com a competência. E o que acontece muitas vezes nessa área empreendedora é que a pessoa não acerta de primeira, não. Se você tiver a oportunidade de trazer o Rodolfo Reis, que é o fundador da Leiturinha, ele tem aí uma história muito interessante. Errou em outros investimentos, só que o que é interessante é que você erre, aprenda com o erro e continue, até que você chegue no ponto em que você almejava desde o início. Porque cada erro é uma oportunidade que a gente tem também de aprender, né? Só que, obviamente, é importante que a gente tenha em mente que mais inteligente do que aprender com o próprio erro é aprender com o erro dos outros, né? Sim. Então, é observar, por isso é importante estudar, é importante conversar com as pessoas, conversar com os mais velhos, que têm aí um conhecimento muito grande, que já passaram normalmente por aquilo que nós estamos passando. E a hora que a gente vai montar a startup, é fundamental, e esse é um erro que muitas pessoas cometem, é que nós precisamos ter uma equipe que seja heterogênea. Por que heterogênea? Porque a empresa ela é formada pela tecnologia, ela é formada pela gestão, ela é formada pela comunicação. Então você precisa, a hora que observar a sua equipe, essas pessoas que estão ali, se elas são complementares. O que significa isso? Se uma é capaz de fazer, o que a outra não é capaz. Sim. Porque às vezes você pega, coloca lá 4 pessoas na mesma equipe e as 4 pessoas têm as mesmas habilidades, as mesmas competências. Vão bater cabeça. Ou seja, as 4 vão ser capazes de resolver a mesma coisa. E aquilo que sai do escopo delas fica sem solução. Então, a hora que você observa, assim, eu vou montar meu time, o que eu olho? Esse time é um time que contém pessoas diferentes, que conseguem resolver trabalhos diferentes. Quando você faz isso, automaticamente você consegue ter uma chance muito maior do seu negócio dar certo. E aí, a gente, paralelamente a isso, a gente fica na expectativa, né, para que o novo governo consiga desemperrar, desburocratizar um pouco a abertura de novos empreendimentos no Brasil, que é um custo, né, é um calvário que os empreendedores precisam percorrer. A gente fica com essa expectativa. Fabiano, estamos então com menos de um mês de abertura das inscrições, que vão até 25 de fevereiro. Eu vou pedir a gentileza de você mais uma vez repetir o site, porque eu acho que o empreendedor que nos assiste agora, aquele já estabelecido ou aquele que almeja se tornar um empreendedor, tem nesse primeiro programa de indução de negócios do PUC-TEC uma oportunidade muito especial. Então eu pediria que você mais uma vez frisasse isso para a gente. Claro. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Acho. As startups que chegarem até o final do ciclo vão receber em aporte financeiro R$300 mil cada uma. Esses R$300 mil eles são divididos, né, em cada etapa. Na segunda etapa é um aporte de 20 mil para cada startup. Na segunda etapa, ou melhor, na terceira etapa, recebe mais um aporte de 80 mil, que totaliza 100. E na última etapa recebe mais um aporte de 200 mil. Em uma época aí de vacas magras, né, como assim mesmo disse, é uma oportunidade muito interessante e a gente está fazendo um trabalho muito forte para que a gente consiga aqui em Poços de Caldas ter um volume grande de inscrições e que isso se reverta em um volume interessante de startups poços-caldenses aqui da nossa terra que sejam selecionadas para o programa. E o site é o www.puctec, o TEC é TEC, puctec.com.br. Eu tive acesso ao edital que o Fabiano gentilmente me remeteu. É um edital longo, mas ele é de fácil entendimento, não é? E ainda em tempo, até porque o nosso tempo está estourando aqui, durante esses processos, durante o acontecer, não é, da coisa propriamente dita, toda uma assessoria estará beneficiando aí aqueles que forem selecionados, né? Sim, além do aporte financeiro, desde o primeiro dia, as startups vão contar com a presença de mentores e consultores ajudando no negócio e na parte tecnológica o tempo todo. As startups vão ter cotas para poder contratar isso pago pela própria universidade, fora desses 300 mil, contratar qualquer professor da PUC Minas de qualquer uma das unidades daqui do estado de Minas. Por exemplo, se eu estou criando um negócio que depende de uma parte tecnológica muito específica,
que tem um professor lá em Belo Horizonte que ele é o maior especialista do país naquela parte. Ele pode contratar esse professor para poder fazer essa consultoria para ele. Isso é pago pela universidade e fora desse aporte financeiro. Outra coisa que a universidade criou que é muito interessante, nós aí tradicionalmente temos as bolsas de iniciação científica, que é onde nós pegamos o aluno para incluí-lo nessa área de desenvolvimento científico. Nós criamos agora o que é chamado de Bolsa de Iniciação Tecnológica. As startups, quando entrarem também, logo na primeira fase, elas têm direito a terem 2 alunos que serão os bolsistas de iniciação tecnológica, remunerados também pela universidade e fora da conta desse aporte financeiro. São alunos que vão trabalhar no desenvolvimento da tecnologia, para ajudar os empreendedores nesse desenvolvimento. Nós temos também cursos que estão sendo desenvolvidos exclusivamente para o PUCTEC, que os empreendedores farão uso desses cursos para desenvolver aí as suas habilidades pessoais, suas competências para gerir melhor o negócio. E além de poder fazer uso também dos nossos laboratórios, que a universidade hoje ela tem aí uma infraestrutura de laboratórios invejável e que facilita muitos trabalhos que muitas vezes a startup não tem condições de continuar o seu desenvolvimento por falta de um laboratório, e a universidade abre as portas aí de todos os seus laboratórios, sua infraestrutura, para poder fomentar esse trabalho junto aos alunos e aos empreendedores, que não precisam ser alunos. Qualquer um pode fazer a sua inscrição. Fabiano, muitíssimo obrigado. Eu acho que deu para a gente dar uma clareada bastante interessante e enfatizar o convite para que você acesse o edital. Leia o edital, porque vale a pena, tá bem acessível, e você que está aí com toda a sua energia criativa para esse ano que está começando, é uma oportunidade muito bacana. Se intere do assunto, porque vale a pena. Fabiano, muito obrigado a você, sempre um prazer rever o amigo, viu? Pedro, mais uma vez, muito obrigado, é um prazer estar aqui na sua presença. Queria agradecer também o pessoal que está em casa pela atenção nos dada e nos colocar também aqui à disposição aqueles empreendedores que querem participar do processo e que têm alguma dúvida, fiquem à vontade para nos procurar na universidade, aqui na PUC Minas. Nós estaremos aqui durante todo esse período, mesmo no período de férias. Pode fazer contato conosco pelo telefone, que é o 3729-9200. E a gente vai ter uma satisfação muito grande em poder atender esses alunos, atender essas pessoas que mesmo que não sejam alunos, que não sejam da comunidade acadêmica, mas que desejam empreender e realmente fazer algo diferente para a gente possa chegar em um lugar diferente. E chegaremos. 3729-9200, é isso? 9200, para você que quiser ter um detalhamento mais aprofundado sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Fabiano Teixeira e a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado, e o nosso desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.